Graças a Deus, meus irmãos, bom dia. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Dessa vez nos versículos 11, na verdade 12 e 13, melhor dizendo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. É onde nós leremos e meditaremos nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Meus irmãos, certa vez, um comandante veterano reuniu alguns dos seus soldados mais jovens para um exercício especial. Ele os levou a uma floresta densa, com muitos desafios, cheia de terrenos íngremes e difíceis, e disse assim para eles: hoje vocês vão ser testados. Cada um de vocês receberá uma tarefa, mas lembrem-se, o que importa não é a força de vocês, nem a inteligência de vocês, mas a disciplina de vocês em se manterem obedientes às instruções que vocês receberam, até que vocês cheguem do outro lado. O exercício começa, então os soldados enfrentam todo tipo de adversidades, dificuldades, os terrenos lamacentos, os caminhos aparentemente sem saída e até simulações de emboscadas. Alguns desanimam e desistem da tarefa, outros decidem tomar outros caminhos, buscar atalhos e não conseguem cruzar o outro lado. E de todo aquele montante, apenas alguns chegaram do outro lado. E no final do dia, o comandante olhou para aqueles que haviam cumprido com obediência às instruções e falou a eles e diante dos outros que eles estavam de parabéns por terem feito aquilo que ele tinha pedido. Os outros tinham fracassado justamente porque eles preferiram dar voz às suas próprias intuições, ou então porque decidiram desistir e não prosseguir, sendo obediente às instruções que eles tinham recebido. E precisamente neste texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma situação muito parecida. Os irmãos devem lembrar que nos versículos anteriores, que eu preguei há uns domingos atrás, do versículo 9 ao versículo 11, nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, encarnou diante de nós, e ele tinha um ministério a cumprir, uma obra a fazer. E as instruções eram muito claras, aquilo que ele deveria fazer era muito claro. Entretanto, ele não poderia falhar. Ele não poderia desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não poderia fazer nada que fosse contra aquele objetivo. Nós sabemos, como cristãos, que ele conseguiu cumprir a sua missão. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Mas textos como esse nos lembram de que não foi uma obra fácil de se fazer, de que não foi sem resistência que o nosso Senhor veio à terra cumprir a sua missão. Se nos versículos anteriores o nosso Senhor foi comissionado e então recebeu o batismo de João, mostrando que ali começaria o seu ministério, sendo ele então recebendo o Espírito que desce sobre ele, fortalecendo-o para cumprir essa missão, agora esse mesmo Espírito o conduz ao deserto, para que ele fosse fortalecido ainda mais, para que ele fosse experimentado, para então, de fato, começar o seu ministério. De tal modo, meus irmãos, que aqui hoje eu gostaria de pensar e refletir com os irmãos acerca da vitória do segundo Adão contra o diabo. Nós estaremos então olhando agora para a vitória do segundo Adão sobre o diabo. Marcos, com sua característica marcante de fazer as coisas acontecerem sempre de forma muito rápida
e talvez para alguns leitores mais sensíveis de forma muito abrupta, ele nos coloca em um novo cenário aqui. Nós estávamos ali à beira do Jordão, com João Batista e outros tantos, vendo o batismo do nosso Senhor, mas agora nós vemos que o nosso Senhor é distanciado das pessoas, dessas multidões, e agora se encontra sozinho. E existem algumas informações nesses versículos que precisam ficar bem fixadas na nossa mente para nós compreendermos e captarmos o objetivo de Marcos ao contar esta parte da história da missão do nosso Senhor. Então, logo no versículo 12, nós lemos que é o Espírito Santo quem impele o Senhor Jesus ao deserto. Então, aquele mesmo Espírito que desce sobre o Senhor, que o fortalece, que é uma marca de que ele é o Messias, o conduz ao deserto. Jesus não é conduzido, senão por outras coisas, mas pelo próprio Deus. Não há um acaso aqui acontecendo. Não é uma infelicidade ou uma fatalidade, mas é o próprio plano da redenção sendo executado pelo Deus vivo aqui na terra. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus é conduzido a uma região, um lugar desértico, diferente da do Jordão. Ao mencionar as feras no versículo 13, nós vemos que não era um lugar de calmaria, de tranquilidade, não era um oásis onde Jesus estava. Embora nós não possamos dizer, ele foi para tal lugar do mapa de Israel, mas nós sabemos que não era um lugar desejável aos homens. Eu não sei se vocês gostariam de estar nessa combinação maravilhosa de deserto e feras. Eu não gostaria. Certamente Jesus também não gostaria, mas ele foi. Então, meus irmãos, vejam o cenário. O próprio Espírito Santo conduzindo o Filho a um lugar inóspito, um lugar terrível, um lugar medonho. E então nós temos outro elemento aqui dentro desses versículos, que é o tempo. Veja que o nosso Senhor passou 40 dias, um período muito longo. Quando nós somamos isso ao que o Evangelho de Mateus diz, o Senhor não estava lá sentado debaixo de um coqueiro. O nosso Senhor estava jejuando durante os 40 dias. Então imaginem o nosso Senhor num lugar difícil, num terreno difícil, durante 40 dias isolado, jejuando, certamente orando ao Pai. E então todos esses elementos vão se somando para que um outro elemento apareça, que é a figura de Satanás. Então, além do lugar ruim, além dos 40 dias em jejum, que enfraquece o nosso corpo, e Jesus jejuando e orando, o diabo, sendo astuto como é, ele escolhe esse momento de fraqueza, aparente fraqueza, para então tentar o nosso Senhor. É claro que o Evangelho de Marcos não se propõe a descrever essas tentações, como é o caso do Evangelho de Mateus. Eu não tenho o objetivo de levar os irmãos até o Evangelho de Mateus. Se os irmãos quiserem depois ir até o Evangelho e ver como o diabo tentou o nosso Senhor, seria de boa pedida. Mas nesse momento, eu gostaria de que os irmãos ficassem com essas informações na cabeça. Um lugar difícil, uma situação de fraqueza e vulnerabilidade, e então aparece Satanás para tentar o Senhor. Então, o uso da palavra Satanás é muito oportuno aqui, porque significa exatamente adversário. Então, pensem naquilo que é o objetivo de Marcos no total do Evangelho. O objetivo de Marcos é mostrar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Já no primeiro versículo ele diz isso. Em outras sequências do Evangelho, da boca de outros personagens, nós vamos ver essa expressão de que Jesus é o Filho de Deus. E então, o objetivo de Marcos é mostrar que Jesus sim é o Filho de Deus e ele é o Rei de Israel que eles esperavam. Então imaginem a figura desse rei que foi ungido, como nós vimos que Saul foi ungido, os irmãos leram isso em 1 Samuel, como também Davi foi ungido, e agora ele tem o seu adversário. Nós acabamos de ler como Saul, como rei, tinha os seus adversários que cercavam Israel. Agora nós estamos vendo o Rei da Glória enfrentando o seu primeiro adversário, talvez o seu único adversário no sentido maior da coisa. Então, nós olhamos para um quinto elemento, que são os anjos.
Então, dentro de esses 2 versículos, nós encontramos tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. E então, os anjos o serviam, como diz o versículo 13. O que mostra, meus irmãos, de que o pai não estava ausente. O Espírito estava lá conduzindo o filho estava lá de forma obediente, e o pai não abandonou o filho, mas, na verdade, cuidava do filho. Nós não podemos pensar que os anjos simplesmente decidiram, usando uma imagem figurada, bater as asas para a terra e cuidar do filho. Mas mostra o próprio empenho do pai ao enviar os anjos para servirem ao nosso Redentor. Então, meus irmãos, toda essa narrativa constrói para nós algo muito importante, e é algo que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Jesus é tratado na Escritura, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, e como nós tratamos na nossa teologia, como o segundo Adão. Os irmãos já devem estar familiarizados com esses termos, mas se não estão, leiam Romanos 5 e prestem atenção nessa imagem. O nosso Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão. Então vejam que figura interessante. No capítulo 2 de Gênesis, nós temos Adão, então, e Eva, sendo formadas. Eles recebem a aliança do Senhor e os mandamentos do Senhor, e eles são comissionados como representantes de Deus a cuidar de toda a criação, dos animais, de tudo que há, e principalmente cuidar do jardim, que era o lugar da habitação de Deus e onde Deus os havia colocado. Quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos que estes que tinham recebido a missão de cuidar de toda a terra, cuidar do jardim e cuidar dos animais, recebem uma visita inesperada. A figura do diabo, ou, no caso do texto, da serpente. Então, nós também temos um comissionamento, nós temos 2 figuras, Adão e Eva, mas principalmente Adão. Ele recebe uma missão da parte de Deus, quando recebe também a aliança. Ele vai estar dentro de um determinado lugar, um lugar de extrema tranquilidade. Eu acho que não existe lugar na terra melhor do que o Jardim do Éden. Um lugar fonte de delícias, fontes de todos os tipos de árvores desejáveis à vista, e ainda com a árvore da vida, para que eles pudessem se alimentar dela e viver e desfrutar da presença do Senhor eternamente. E então, o diabo engana a Eva, e então Adão, dentro dessa tentação, cede também e come do fruto. E qual é o resultado, então, que se dá a partir disso? Nós conhecemos. Por causa da desobediência de Adão, como diz Paulo, assim no capítulo 5 de Romanos, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom de Deus pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o resultado da queda de Adão foi a morte de todos os seus descendentes. O pecado habita, então entra na terra, e então nós temos que sofrer as consequências desse pecado. Então vejam o contraste que nós conseguimos fazer aqui. Nós temos a figura de Adão, ele é colocado em um lugar, o Jardim do Éden, ele recebe um comissionamento da parte de Deus, o diabo chega até Adão, no lugar onde ele está, e então, nesse lugar tranquilo, ele tenta Adão, e Adão cai. E então, sai daí o resultado que nós conhecemos até hoje, o pecado. E então, agora, esta mesma figura, essa mesma imagem, na nossa cabeça, esse mesmo formato se apresenta aqui. Nós temos o segundo Adão, enviado da parte de Deus, encarnado entre nós, recebeu o comissionamento da parte de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, que vai morrer pelos pecados do seu povo, e então ele é conduzido ao deserto. Adão estava num lugar super tranquilo, o nosso Senhor foi levado para o deserto. Adão tinha o que comer, estava tranquilo, e o nosso Senhor estava há 40 dias jejuando. E então o diabo se apresenta não numa situação de tranquilidade, mas numa situação de vulnerabilidade. E então tenta o nosso Senhor. Mas ao contrário do que faz o primeiro Adão, comendo do fruto proibido,
o nosso Senhor resiste ao diabo e nega todo aquilo que ele apresentava ou apresentou para ele, de tal modo que ele sai vitorioso. E quando nós olhamos aqui para o texto, fica muito claro isso. Porque Marcos diz, o Senhor foi levado ao deserto, passou 40 dias lá, foi tentado por Satanás, estava entre as feras, mas os anjos o serviam, e o que nós vemos em sequência é ele continuando o ministério dele. Se o nosso Senhor tivesse fracassado, não haveria versículo 14 e em diante. Se o nosso Senhor tivesse fracassado, talvez nós nem conhecêssemos a sua história. Mas ele triunfou sobre o diabo. Ele triunfou sobre o seu inimigo, que também é o nosso inimigo. De forma que Paulo continua lá em Romanos capítulo 5, dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse primeiro triunfo do nosso Redentor sobre Satanás deve nos maravilhar, irmãos. Deve nos fazer ficar radiantes de alegria. Nós olhamos para Gênesis 3 e a primeira coisa que nos dá é um desespero profundo. Nós olhamos e pensamos, e agora? O que será de nós? E nós continuamos e lemos o capítulo 4 e acontece a primeira morte. Nós lemos os capítulos subsequentes, nós vemos a Torre de Babel, nós vemos os homens extremamente desobedientes, nós vemos antes o dilúvio, e nós vamos prosseguindo na história, e nós vemos os irmãos se reunindo e jogando José dentro do poço. O que nós vemos é desgraça, desgraça e desgraça, uma atrás da outra. Mas quando nós olhamos para aqui, para esses dois versículos, nós vemos o nosso Senhor triunfando sobre o diabo, e isso nos deve fazer alegres e felizes. Ele venceu, ele triunfou, ele não caiu, ele conseguiu. E agora ele prossegue com o seu ministério. E nós somos o fruto deste ministério. Nós só podemos estar aqui agora, nós só podemos contemplar esta maravilha porque ele venceu, porque ele triunfou. Isso deve nos deixar muito, muito alegres. Nós acabamos de ver, por exemplo, o caso de Saul. Os irmãos devem ler, porque a gente acabou de ler. Em que Deus diz que não queria senão obediência da parte de Saul. Tanto fazia as ovelhas, os bois, a gordura. O que ele requeria do rei era obediência. E porque ele não obedeceu a Deus, preferiu seguir os seus próprios instintos, aquilo que ele achava melhor, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Então o nosso Senhor triunfou. O nosso Senhor venceu. E isso traz para nós, irmãos, algumas implicações. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 16. Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16. Essa é a primeira implicação deste triunfo do nosso Redentor. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Preste atenção nesta parte. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi o quê? Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, qual é o resultado disso? Continuando. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, vejam que o que Hebreus está dizendo é que o nosso Salvador conhece os nossos sofrimentos.
Ele conhece as tentações que procuram nos vencer e fazer sucumbir. Segundo o escritor, isso deve nos fazer se achegar confiadamente ao trono da graça. Então, meus irmãos, a vitória do Senhor Jesus sobre o diabo também nos dá condições, nos dá esperança quando nós somos tentados também. Não porque nós vamos ser os superpoderosos, que vamos fazer as coisas pela força do nosso próprio braço, não. Mas quando as tentações chegam até nós, nós podemos olhar para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que venceu o diabo por nós, e olhar para Ele que também sofreu tentações, contudo sem pecado, e nós podemos então, de forma confiante, nos aproximar do Senhor, para que Ele também nos ajude nas nossas tentações. Então nós temos dois cenários. Nós temos os cenários em que nós somos tentados, e nós estamos tentando resistir, e nós temos aquele que venceu, e portanto nós precisamos nos achegar a Ele, com toda a intensidade, com toda a confiança, pedindo o seu auxílio, e nós podemos confiar de que Ele nos livrará. Ninguém é tentado para além das suas próprias forças, como nós encontramos na palavra de Deus, na carta aos Coríntios, Paulo dizendo, mas antes Ele provê livramento. Então nós temos um outro cenário. Se nós porventura cedermos, se nós porventura fracassarmos, se nós não conseguirmos suportar as tentações, se nós cairmos, isso significa então que nós devemos jogar a toalha? Significa então que nós devemos abandonar o nosso Senhor, largar tudo para lá, e então se entregar de uma vez ao pecado? Não. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer, que conhece as tentações, que sofreu como nós sofremos. E se nós estamos ainda resistindo, Ele diz: se achegue a mim, com confiança. Mas se nós cairmos também, se acheguem a mim, com confiança, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, ao invés de nós simplesmente desistirmos de tudo de uma vez, nós podemos então encontrar segurança no nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando nós estivermos em situações de apertos, nós devemos correr para Cristo. Os hebreus cristãos estavam em grandes apuros. Eles estavam sendo perseguidos, espoliados, eles tinham que correr de um lado para o outro, isso quando não morriam, ou quando não viam membros da sua família morrendo. E a mensagem do autor dos Hebreus é: vocês têm um sumo sacerdote, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser tentado, que não pecou. E por causa disso, porque Ele foi fiel e obediente ao seu Deus, nós podemos nos achegar a Ele com confiança e saber que Ele nos proverá socorro no momento oportuno. Mas o problema é que nós somos muito fracos. O problema é que muitos de nós têm caído perante o grande dragão, por exemplo, da prostituição, a pornografia. Nós vemos homens cristãos que estão sendo derrotados diariamente aos montes nesta guerra. Se os irmãos pesquisarem, os dados são assustadores. Se os irmãos pesquisarem os dados dentro da igreja cristã, se torna ainda mais assustador. Se os irmãos olharem os dados dentro dos pastores, os dados são ainda mais assustadores. Se os irmãos quiserem alguma coisa sobre essa informação, procurem o livro Com Toda Pureza, do Tim Chester. Lá tem essas informações atualizadas dentro do mundo cristão com relação a esse tema. Mas vejam, homens estão perdendo suas esposas, homens estão destruindo a sua família, homens estão perdendo suas esposas e essas estão se divorciando deles por conta da pornografia, porque eles não conseguem resistir à tentação de dar alguns cliques na internet. Os jovens também. A minha geração estava afundada nisso. Mas a geração que vem em seguida, a geração de Nina, desses outros jovens aqui da igreja, estão ainda piores. Ainda piores. Eles veem a prostituição diante dos seus olhos 24 horas, nos outdoors, no TikTok, no Instagram, no YouTube, nas propagandas, nos anúncios, que a gente não assina YouTube Premium, e aí a gente tem que ver os anúncios, né?
Então, quantas vezes os irmãos não viram a propaganda com a Anitta? Quantas propagandas os irmãos não viram com a Ludmilla? Quantas propagandas os irmãos não viram das coisas mais absurdas da Avon, por exemplo, que a Avon ela inventou de fazer umas coisas cabulosas nos anúncios. Estão cercados por isso, sendo tentados constantemente. Muitas famílias têm sido destruídas porque os homens e mulheres não têm resistido à tentação de se refugiar nas asas de outras pessoas. Ou seja, os cônjuges estão se traindo mutuamente. O homem vai até outras mulheres. As mulheres vão até outros homens. E nós vemos casos emblemáticos. O personal trainer e o mendigo, os irmãos devem lembrar. Nós estamos cheios de situações esquisitíssimas. E isso dentro da igreja também. Homens e mulheres fracos. Jovens fracos. Garotos e garotas fracos e fracas. Crianças fracas, mentirosas, arrogantes, petulantes, desobedientes, que acham que podem controlar a própria vida, que acham que sabem discernir o que é direita e esquerda, não no sentido político, mas no sentido mais abstrato mesmo da coisa. Crianças trans, que na verdade é mais um problema dos pais mesmo do que das próprias crianças. Mas os irmãos estão vendo a situação em que nós estamos sendo tentados e o que nós vemos é uma catástrofe dentro da igreja. Os adolescentes, por exemplo, e isso já é da minha época, já é da época dos irmãos com certeza, negociam muito fácil seus valores dentro da escola, por exemplo. Então nós conhecemos aquele crente que quando a gente olha para ele, tu é crente? Não é que eu estou indo para a igreja, tu vai para a igreja? É sério? Mas tu não estava nesse sábado, tu não estava na festa de fulano? Não, mas, sabe? Rapaz, tu está mentindo, cara. E tu diz que é crente. Por que isso acontece? Nós vemos as garotinhas, os garotinhos na escola, namorando, fazendo coisas absurdas. Falando palavrão, sua boca é suja. Esses são os adolescentes da igreja. Espero que não desta igreja. Mas são os adolescentes da igreja, no geral, ao longo desses últimos 20, 30 anos. Jovens que negociam a sua fé. São tentados a seguir o curso desse mundo e preferem seguir o curso desse mundo. Ou então, são tentados a gastar todo o seu tempo com entretenimento. E não há nenhuma resistência a isso. Passar horas a fio, 8 horas, 10 horas, 12 horas na frente do computador. Ou então 10 horas, 12 horas assistindo todo tipo de séries, todo tipo de coisa. Vendo as novidades, o TikTok. E vejam, esses mesmos jovens nunca sequer leram o Novo Testamento inteiro. Esses jovens nunca sequer tentaram ler a Bíblia inteira. E eu não estou falando de ler a Bíblia inteira em um ano, que isso seria pedir demais para eles. E eu sei que é difícil para todos nós. Eles nunca sequer tentaram ler a Bíblia inteira. Eles mal entendem as doutrinas que eles dizem professar. Eles mal entendem qual é o peso da obra de Cristo por nós. Esses são os adolescentes da igreja. Eles entendem tudo sobre a nova moda, de calça pantalona, de sei lá o quê, de as camisas mais bufantes e mais lindas, de que tiara é melhor em tal situação, mas aí um laço é melhor na outra, e de que existe toda uma questão vintage em usar determinada roupa. Mas você pergunta qual é a importância do nosso Salvador ser homem? Eles não sabem responder. E eu não estou pedindo uma resposta super complexa. Mas qual era a necessidade de Jesus vir à Terra, encarnar e morrer pelos nossos pecados? Não sabem a resposta. Quais são os livros do Novo Testamento? Não sabem a resposta. Qual é a história de Paulo? Qual foi a obra que Cristo fez na vida de Paulo? E qual é a importância disso para nós? Não se sabe a resposta. Para onde você vai, jovem? Eles titubeiam. Eles não sabem a resposta. Muitas vezes os adultos também não sabem a resposta. Eles estão mais preocupados em ganhar rios de dinheiro. Eles estão mais preocupados em tantas outras coisas. Às vezes coisas lícitas. E eles esquecem do seu próprio Senhor.
Então vejam que nós estamos cercados das mais variadas tentações. Isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Isso acontece principalmente porque nós subestimamos o nosso adversário. Isso é a segunda coisa que eu gostaria de trazer como implicação. A primeira é que nós temos um sumo sacerdote que conhece os nossos sofrimentos, que conhece as nossas tentações e que diz: se aproximem de mim quando isso acontecer, quando vocês se sentirem tentados, e vocês receberão socorro no momento oportuno. Mas a segunda implicação que nós aprendemos aqui é que nós não devemos subestimar o nosso adversário, pois o nosso Senhor não subestimou o seu adversário. Lembrando mais uma vez dos irmãos, quando nós lemos Mateus, nós vemos que o nosso Senhor Jesus estava extremamente preparado. O fato dele ter jejuado durante 40 dias pode ter deixado o seu corpo debilitado, mas não o seu espírito. Pode ter deixado a sua barriga roncando de fome, porque de fato Mateus diz que ele teve fome. Mas isso não o fez esquecer as palavras do seu Deus gravadas em sua mente. De tal modo, meus irmãos, que ele confrontou o diabo nas suas meias verdades com a palavra de Deus. Quando o diabo dizia uma meia verdade, ele dizia a interpretação correta das Escrituras e de como ele gostaria de continuar obedecendo ao seu Deus. Mas o que nós encontramos, na verdade, são pessoas que brincam com o poder do diabo. São pessoas que estão extremamente secularizadas. Um mundo totalmente científico, em que as coisas acontecem por acasos, por causa e efeito. Não, eu falo palavrão demais, mas, sei lá, é porque é assim mesmo, o tempo mudou, as coisas são modernas, é só uma forma de se expressar. Não, a minha mente ela está cheia de todo tipo de patifaria. Mas não, veja bem, o relativismo completo. Não, eu não li a Bíblia. Faz uns 2 meses que eu não li a Bíblia, mas os irmãos sabem, né? Muita correria, trabalho direto, escala 6x1. Então os irmãos entendem. Minha esposa está confusa, está perdida. Não tem um culto doméstico, nada acontece. Meu filho planta bananeiro o dia todo. Nunca ouviu nada de Deus na minha própria casa. Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Os irmãos sabem como é, né? A gente entrega o celular e ele dá conta. Nós estamos subestimando os nossos adversários. Nós estamos subestimando aquele que está ao nosso derredor, como um leão, esperando para nos tragar. Nós estamos vendo tudo isso que eu acabei de narrar, todas as tentações, todas as oportunidades entregues por ele para que nós caiamos. E nós estamos lidando com isso com extrema trivialidade. Eu gostaria que os irmãos vissem comigo 1 Pedro, capítulo 5:8, para nós lermos qual é o conselho de Pedro aos irmãos. 1 Pedro 5:8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Por que eles deveriam ser sóbrios e vigilantes? Porque eles tinham um adversário. Mas, muitas vezes, nós ouvimos as advertências do púlpito, dos aconselhamentos, e nós fingimos que nós não ouvimos. Mas Pedro está dizendo: sejam sóbrios. Sóbrios. Nós nos embriagamos com todo tipo de coisas desse mundo. Nós andamos cambaleando na estrada da vida, entorpecidos pelo entretenimento, entorpecidos pelas nossas próprias paixões adolescentes, inclusive os adultos se comportando como crianças. Nós andamos como que tateando neste mundo. Mas Pedro está dizendo: sejam sóbrios. Não se embriaguem com as coisas desse mundo. Estejam atentos, estejam vigilantes, com os olhos bem abertos.
Vocês estão na escuridão da noite. Sejam vigilantes, atentos. Nós aguardamos a aurora do dia. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos de nós são as 5 nécias que esqueceram do azeite. Nós pecamos quando somos ousados em não considerar o número dos nossos inimigos. Nós estamos em guerra com um inimigo que não descansa, que está sempre à espreita. E há um assunto que é pouquíssimo estudado dentro das igrejas. Isso aqui é o tema para uma vida inteira de estudos, que são as famosas e talvez esquecidas disciplinas espirituais. Quem aqui já ouviu essa palavra, disciplinas espirituais? Tenho vergonha não, viu, meus irmãos, de levantar a mão. Alguém já ouviu? Já estudou sobre disciplinas espirituais? Se eu falar dos irmãos assim, oração, os irmãos conhecem? Conhecem? Os irmãos conhecem leitura da palavra? Os irmãos conhecem estudar a palavra de Deus? Os irmãos conhecem jejum? Conhece? Os irmãos conhecem intercessão? Essas são as disciplinas espirituais. Os irmãos sabem o que é memorizar as Escrituras? Quantos versículos os irmãos têm guardados na gaveta cerebral dos irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Aí tem esse. Aí parou. Essa é a disciplina mais abandonada de todas. A da memorização. Não sei se os irmãos acompanharam essa época. Por exemplo, Silas Malafaia da vida, citando vários textos de cabeça. Ou então, para trazer para o meio reformado uma coisa que é belíssima. O John Piper, por exemplo, citando Romanos, acho que de 1 a 8, de cabeça. Isso é uma coisa simples de se fazer. Por mais desafiadora que pareça. É uma coisa simples de fazer, mas que se perdeu na cultura da igreja. Nós não memorizamos mais as Escrituras. Então vejam, as armas que o Senhor nos deu, os meios de graça que o Senhor nos deu, nós as lançamos fora. Nós temos um inimigo, nós temos uma batalha, nós estamos dentro dessa batalha, o Senhor nos deu as armas, o escudo, a espada, e nós largamos o escudo, largamos a espada, e nós estamos correndo quase que nus pelo campo de batalha. Nus que eu digo sem equipamentos para a batalha. Isso é uma loucura. Isso é uma completa loucura. Nós vemos, mais uma vez, para encerrar, o nosso Senhor nos chamando para um exercício. Nós, os soldados de Cristo. Nós somos chamados de igreja militante, por exemplo. Se nós somos militantes é porque nós estamos dentro de uma guerra. Ele nos chama para o exercício constante da batalha. Ele nos deu instruções muito claras na sua palavra. Ele nos deu procedimentos a serem cumpridos. Quando nos sentimos angustiados, nós devemos ir até Ele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando vocês estiverem ansiosos nessa batalha, orem a mim, com súplicas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Quando vocês estiverem tentados, nós lemos em Hebreus, recorram com confiança ao trono da graça. Mas como nós vamos saber isso? Como é que nós vamos fazer isso se nós desprezamos essas instruções? Então, meus irmãos, estamos em guerra. Assim como nosso Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão, e ela não foi uma missão tranquila. Ele não foi no modo avião, no piloto automático, até a cruz. Ele foi lutando, passo a passo, momento por momento, até a sua morte, até a sua ressurreição, até a sua assunção. E ainda hoje trabalha
intercedendo por nós diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nos faça vigilantes, sóbrios e aptos ao combate da fé. Amém.